Olá pessoal, vamos aqui com o vestibular de redação da UES 2016.2, tá? E ele nos trouxe um tema ótimo, um tema tranquilíssimo. Ele solicitava que o candidato escrevesse sobre o lugar em que mora, né? Quer dizer, você vê um tema de redação bem simples, e uma coisa que me chamou a atenção foi a UES ter voltado a cobrar um modelo parecido com o que ela sempre fez, em que ela te dá duas propostas com dois gêneros diferentes para você escolher, né? Me refiro, por exemplo, ao vestibular de 2016.1, em que ela mudou essa lógica. Ela trouxe só uma proposta, que era um comentário de blog, um gênero bem atípico, né? Dessa vez não, ela voltou para um modelo que parece mais com ela. Ela pediu uma crônica na proposta 1, um artigo de opinião na proposta 2, em que você escolhesse algum ou alguns aspectos para construir um desses dois textos, né? Ele partiu, pessoal, de uma campanha que o Povo fez em 2013 sobre a cidade de Fortaleza. E como o vestibular é feito também por muitas pessoas do interior, ele não especificou Fortaleza. Ele disse, olha, pegue o local em que você mora e escreva uma crônica ou um artigo de opinião sobre esse local. Então aqui rapidamente a gente pode elencar algumas características desses dois gêneros. Primeiramente a crônica, o aluno que escolhesse produzir sua crônica, ele tem que perceber que como marca principal desse gênero ele vai ter algum fato ou evento cotidiano. A crônica, via de regra, é narrativa. Mas o cronista ele não apenas relata o que ele vê, ele procura naquele evento que as pessoas consideram banal, né? Ele procura aumentá-lo, ressignificá-lo, eu diria, para algo que nem todo mundo está vendo ali, né? O cronista enxerga aspectos da humanidade numa coisa que acontece o tempo todo, com todo mundo. Ele é nascido, é importante que a gente lembre, como um gênero de jornal. Então ele tem uma linguagem bem leve, bem acessível. Ele é aquele texto feito para se ler rápido. Fernando Sabino, grande cronista do nosso país, considerava, ele tem uma frase conhecida em que ele diz: a crônica é aquele jornal para se ler durante o café da manhã. Então você imagina um leitor descompromissado, né, que não quer aquela linguagem mais rebuscada, ele quer um texto de uma fluidez mais rápida, de uma linguagem mais acessível, e era isso que o aluno que escolhesse a crônica teria que fazer. Ele enxergar na sua comunidade alguma coisa bem típica, é um maneirismo, é uma praça, é um evento folclórico, alguma coisa mesmo bem local, e em cima disso ele ia construir reflexões. É a reflexão que faz com que o fato banal da crônica se torne algo importante, e era isso que o aluno deveria fazer, ok? Na proposta 2, a gente tinha um artigo de opinião, né? Nesse artigo de opinião, o aluno que está acostumado a estudar para o Enem, ele lida muito bem com o artigo de opinião, porque ele já está acostumado aí a defender uma tese, a procurar argumentos, e a mesma coisa que você vai fazer no artigo de opinião. Quais são as diferenças, Flávio? Lá no artigo você tem a possibilidade de ser um pouco mais pessoal. Assim, o gênero dissertativo ele é marcado por uma objetividade muito forte e por uma impessoalidade também. Já o artigo de opinião, não. A pessoa do articulista está fortemente presente nesse artigo, né? É muito comum, você pode ver na própria prova de redação da UES, tem alguns exemplos de textos. O texto 3, pessoal, é um artigo de opinião, certo? E você vai perceber lá que o articulista faz, inclusive, interlocução. Ele se refere ao leitor, ele fala com o leitor diretamente, ele diz você, ele diz eu, né? Então o artigo de opinião tem muito essas possibilidades. Ele é uma opinião sim, mas ele parte muito das impressões subjetivas de quem escreveu. E ele tem esse nível também, eu diria, quase de informalidade na defesa do ponto de vista, tá? Então, quem escrevesse nessa proposta algo muito parecido com a dissertação, tudo bem, provavelmente seria considerado correto. Mas quem conhecer melhor o artigo de opinião, o aluno que tiver um costume maior, ele vai sim se apropriar dessas marcas de pessoalidade, de interlocução, né? Deixar o texto, poder utilizar até a função emotiva da linguagem para provar alguns pontos de vista. Mas é fundamental que se construa as três partes do texto opinativo, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Pronto, é o único rigor formal maior que o artigo de opinião apresenta. No mais, ambos têm esse tema comum de falar sobre a cidade onde você mora. Eu enxergo nisso, pessoal, até uma característica que está se tornando comum nos vestibulares que ainda não adotaram o Exame Nacional do Ensino Médio.
né, que é trazer discussões em âmbito local muito fortes. Porque já que o Enem é para o país todo, perde-se um pouco essas possibilidades regionalistas. E nesse ponto eu acho que a UES acertou bastante, né, em trazer para a sua prova de redação algo que pudesse caracterizar melhor as comunidades, alguma coisa mais local, tá? Até para quem vier de outros estados poder conhecer um pouco a cultura cearense, poder abordar um pouquinho desses temas. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.